Você já se perguntou como acontece a escolha de um novo Papa? Esse processo, que atravessa séculos de tradição, é um verdadeiro mergulho na fé, na história e na condução espiritual da Igreja Católica. Mais do que um simples ritual, a escolha de um Papa é vista por muitos como uma ação guiada pelo Espírito Santo. E começa no momento em que o mundo se despede do líder anterior. Quando um Papa falece, entra-se no período chamado sede vacante, que significa literalmente cadeira vazia. Durante esse tempo, todos os assuntos que exigem a autoridade papal são pausados. O camerlengo, uma figura de grande responsabilidade, assume o papel de administrador temporário do Vaticano. É ele quem verifica oficialmente a morte do Papa, tradicionalmente tocando 3 vezes o nome de batismo do pontífice falecido, e quem organiza os primeiros passos do luto e da transição. As janelas do quarto do Papa são lacradas, o anel do pescador é destruído, e o mundo católico entra em oração e expectativa. É um momento solene de despedida, mas também de preparação espiritual. Porque para os fiéis, a Igreja nunca caminha sozinha. Ela sempre aguarda um novo pastor. Nos dias seguintes, cardeais de todo o mundo são chamados a Roma. São príncipes da Igreja, líderes de dioceses e conselheiros espirituais vindos de diferentes culturas e realidades. Mas nem todos podem votar. Apenas os que têm menos de 80 anos participam da escolha. Eles se reúnem no Vaticano e, em clima de oração e silêncio, se preparam para uma missão única: discernir juntos quem deve assumir o trono de São Pedro. E então, o momento mais solene se aproxima: o início do conclave. A palavra vem do latim conclave, ou seja, com chave, e representa bem o que acontece. Os cardeais são trancados dentro da Capela Sistina, um dos lugares mais sagrados e artísticos da humanidade. E só saem de lá após decidirem o novo Papa, sem celulares, sem comunicação com o mundo exterior. Apenas oração, reflexão e escuta interior. Dentro da capela, cada cardeal vota em segredo, escrevendo o nome de quem considera digno de assumir a missão. São necessárias 2 votações por dia, e o escolhido precisa obter pelo menos 2/3 dos votos. Após cada votação, as cédulas são queimadas em uma lareira especial. Se a fumaça que sai da chaminé for preta, significa que ainda não há consenso, mas se for branca, o mundo inteiro segura a respiração. É nesse momento que uma expectativa global se transforma em celebração. Multidões se reúnem na Praça de São Pedro, olhos fixos na sacada. O cardeal mais antigo entre os diáconos aparece e diz, com voz firme e sagrada: "Habemus papam", temos um Papa. Logo em seguida, o novo líder espiritual aparece, com os olhos muitas vezes emocionados, para dar sua primeira bênção como sucessor de Pedro. É um momento que toca corações, que movimenta o mundo e que reacende a esperança em milhões de fiéis. Antes de se apresentar ao povo, o Papa escolhe um nome. Esse nome não é apenas simbólico, ele representa os ideais que o novo Papa deseja seguir. Ao escolher o nome de um santo, de um Papa anterior ou de uma inspiração espiritual, ele já começa a mostrar ao mundo qual será o seu legado. A escolha de um Papa não é uma simples eleição. É, para a fé cristã, um processo conduzido pela providência divina. É a Igreja confiando que, mesmo em meio às complexidades do mundo, a voz de Deus ainda pode ser ouvida na alma de homens em oração. E em tempos tão desafiadores, saber que há um pastor guiando com fé, coragem e compaixão é motivo de alento para milhões de almas que buscam luz. Se você ama conhecer os mistérios da fé, os detalhes da espiritualidade e os bastidores do sagrado, inscreva-se agora no canal Sabedoria Sagrada. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para o invisível, uma ponte entre o conhecimento e o espiritual. Ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com quem também deseja aprender mais sobre a fé. E comente aqui embaixo:
Qual foi o Papa que mais te inspirou e por quê?